Eu sou uma serial killer e minhas vítimas são aquelas pessoas que ninguém percebe quando somem. Sempre escolho elas a dedo. Você acredita que hoje é meu aniversário e ninguém lembrou? Parabéns, amiga! Ninguém? Ninguém mesmo? Nem seus pais? Nem eles. Eles moram em outra cidade. Ah, então você mora sozinha? O que você vai fazer hoje? Sozinha. Eu vou no supermercado e depois vou pra casa. Mais um dia normal. Essa ia ser minha vítima mais fácil. Eu fui na casa dela, mas quando eu consegui invadir... Surpresa! Eu não estava esperando. Nossa, vocês tiveram a mesma ideia que eu. Fazer uma surpresa pra Bárbara. Eu não sei se eles caíram nessa. Que ótimo, entra, fica à vontade. Ufa, essa foi por pouco. Ai, amiga, eu fiquei tão feliz que você veio. Eu passei na sua casa pra te dar um parabéns. E o pessoal tava todo aqui. Espera, então você também não sabia que ia ter a festa? Eu nunca te passei o meu endereço. Ah, então ela não era tão boba como eu imaginava. O governo estava fazendo robôs para trabalhar na casa das pessoas. A única regra é que eles não poderiam descobrir isso. Eles achavam que eram pessoas normais. Pega uma meia pra mim, por favor. E foi tarde demais quando eu percebi que eu guardava o manual dela junto com as meias. Como assim eu sou um robô? Não é isso que você tá pensando. Isso quer dizer que somos superiores a vocês humanos. Você já ouviu alguém te chamando, mas não era ninguém. Isso acontecia muito comigo. Então eu decidi ir atrás do porquê. Eu encontrei uma vidente que era especialista nisso. Como eu já estava muito cansada, precisava relaxar. Antes de ir, eu decidi tomar um banho. Eu abri a Rece e coloquei na rádio Bem-Estar. Lá tem as melhores músicas para relaxar. E todos deveriam testar. E até no banho eu escutei alguém me chamando. Então eu corri para a especialista. Então isso acontece porque algo ou alguém está tentando te avisar que você deve sair do lugar onde está. Porque algo ruim está prestes a acontecer. E você corre grande perigo. Isso não faz sentido. Sempre acontece quando eu tô em casa e eu moro sozinha. Então é pior do que eu pensava. Se eu fosse você, eu não voltava mais lá. Estavam acontecendo várias coisas sobrenaturais na minha casa. Ela estava infestada de fantasmas. Então fui procurar ajuda. No que posso ajudar? Eu me mudei para uma casa nova com meu filho. Casa não, mansão. E lá começaram a acontecer coisas sobrenaturais. Portas abrindo e fechando. E coisas se mexendo sozinhas. Parece que a mansão está mal assombrada. Você tentou fazer alguma coisa? Sim. Eu contratei especialistas espirituais para acabarem com esses fantasmas. Espera, por algum acaso algum deles era Danny DeVito e Owen Wilson? Sim, como você sabia? Ah, você é uma vidente, né? Até sou, mas não é isso. É muito grave, eu vou conseguir me livrar deles. Ei, esse é o novo filme da Disney, de terror e comédia. A Mansão Mal Assombrada. Então me fala o que eu faço para acabar com esses fantasmas. Você vai ter que descobrir vendo nos cinemas. Espera, isso foi minutos antes de tudo acontecer. Então vamos voltar ao início. Eu moro aqui perto. Não podia simplesmente ignorar essa informação. Então tomei a pior decisão de todas. Eu invadi a casa dele. Ela era estranhamente silenciosa. Mas achei alguns arquivos que a mídia não tem sobre o assassino. Era de madrugada quando alguém bateu na porta. Nossa, parecia que ela saiu de um filme de terror com essas roupas estranhas. Você quer entrar? Eu deixei ela entrar e ficamos conversando na cozinha. Ela parecia ser muito legal. E nada como um filme de terror. Então eu decidi fazer uma proposta pra ela. Eu tenho estoque de bebida lá no porão. Vamos lá. Parece um pouco imprudente pro porão com uma desconhecida. A bebida tá lá no fundo do porão. Pode pegar. Foi quando ela chegou perto do barril que olhou pro chão e viu os ossos lá. E eu tranquei a porta. Meu pai chegou de férias, mas ele começou a me ignorar e trouxe uma mala estranha e deixou ela jogada em um canto. Depois disso, se passou uma semana e ele não falou nada comigo. Então, fiquei tão brava que decidi abrir a mala, mas fiquei chocada ao ver meu corpo sem vida dentro dela. Eu vim visitar minha avó, mas ela era bizarra. Ela falava sozinha. E o pior, ficava me observando dormir durante a noite. Ela parecia uma completa estranha. Mas o auge foi quando eu fui dar o café da manhã dela e me escondi para ouvir uma conversa. Minha filha, eu amei receber minha neta aqui em casa. Que neta, mãe? Sua filha que veio passar alguns dias aqui em casa. Mãe, minha filha tá aqui em casa comigo agora. Chama a polícia. Essa velha não era tão burra como eu pensei.
Sorte que eu agi no tempo certo. Minha amiga foi dormir na minha casa, mas estava chovendo tão forte que a luz acabou. Eu acho que essa chuva não vai parar tão cedo. Eu acho melhor a gente dormir, já tá tarde. Por que você apagou a vela? Eu não vou conseguir dormir no escuro, eu tenho muito medo. Acho que os fósforos acabaram, mas é só uma noite, relaxa. Tá bom, mas você vai dormir de mão dada comigo. Nós duas dormimos de mão dada a noite inteira, mas na manhã seguinte, quando eu acordei, eu percebi que as camas estavam muito afastadas. Você afastou as camas durante a noite? Não, eu achei que você tinha ficado com raiva de mim depois de apagar a vela. Não, tenta esticar a mão pra me dar ela. Mesmo nos esforçando muito, as mãos não chegavam nem perto de se encostar. Trabalhar, você não devia estar aqui. Espera, meus pais te pagam por dia, né? Sim, por quê? E se eu te ajudar nas suas tarefas e você passar o resto do dia comigo? É isso, me dá a sua parte. Eu e o Lucas terminamos o trabalho antes e passamos o resto do dia conversando e nos conhecendo. E quando eu achei que já tava começando a gostar desse lugar... Hoje meu dia foi ótimo, mãe. Você só esqueceu de lavar os pratos, né, Isis? Eu só esqueci que nada dá certo pra mim. Parece que tem algo errado nesse lugar. Antes de vir pra cá, tudo já estava dando errado. Mas aqui, parece que piorou. Mas realmente, tinha algo errado aqui. Mas não era o que eu imaginava. Vocês lembram que meus pais odiavam a minha avó? Então, encontrei algo no guarda-roupa dela. Eu pensei se deveria mexer ou não, mas eu decidi olhar. Encontrei cartas da minha avó. Mas eu não estava preparada para o que tinha nelas. Lucas, tudo que meus pais falam sobre minha avó é mentira. Calma, Isis, respira. Me conta o que aconteceu. A sorte estava do meu lado. Eu acho que ele já foi embora. Mas a gente não tinha tempo a perder. Eu tinha que encontrar sobre minha avó. Agora. A gente procura o nome da minha avó na biblioteca da cidade. Isis, olha bem. Você acha que tem uma biblioteca nesse fim de mundo? Não tem? Não. Tá, tem outra opção, mas eu acho que você não vai gostar. Qual? Lembra que eu te falei que meu avô era apaixonado por um homem? Era meu avô, né? Já sabia? É. Eu imaginei, eles sempre estavam juntos. Então será que você consegue perguntar do seu avô da minha avó? Só por carta. Carta? E a tecnologia? É, ainda não chegou aqui no fim do mundo. Tudo bem, esperar a carta não ia ser tão ruim assim. Você só sabe fazer bagunça, Isis. Olha para o chão, olha o que você fez. Você só me xinga, mãe. Parece que Você fica saindo e não vem arrumar essa bagunça. Quer saber? Você só vai sair daqui depois que limpar. Pra quem tinha curiosidade, depois de passar por isso muitas vezes, foi assim que eu aprendi a abrir a porta com um grampo. Mas dessa vez eu tava muito cansada. Eu não aguento mais esse lugar. Isis, acorda. É sério que você quer invadir aqui de novo? A gente não vai invadir. A gente vai entrar sem avisar. Tá bom. Peraí que a gente esqueceu de algo muito importante. Tá. Eu tenho quase certeza que eu vi uma data de nascimento nesse caderno. Não estava em ordem, mas começava com J. Achei! Jean Silva Ferreira. É, realmente, a data tá muito diferente das outras. Isis, esse deve ter sido o nome que ela adotou antes de fugir. Só pode ser. Jean Ferreira. JF. É isso, agora a gente só tem que procurar o nome dos arquivos. Não precisa procurar isso. Eu já sei de tudo sobre a sua avó. Meu pai explicou que 3 anos atrás descobriu sobre a herança que minha avó deixou na conta do banco. Porém, tentou contar isso pra minha mãe, e ela não quis ouvir. Então ele deixou pra lá, achando que era pouco dinheiro. Mas desde que a empresa deles faliu, ele começou a tentar recuperar o dinheiro. E descobriu que era muito, mas muito dinheiro. Mas ele precisava da assinatura da minha mãe. E ele não tinha provas o suficiente pra falar disso com ela. Então é aí que eu e o Lucas ajudamos. Juntamos provas o suficiente e mostramos pra minha mãe. Estava dormindo tranquilamente, até que... Ei, você tem que acordar agora. Não vou acordar agora, não. Tô cansada, amanhã tem que acordar cedo. Tem algo maligno que tá te observando dormir. Acorda! Tem um porão embaixo da escada da minha casa. Quando eu era pequena, eu brincava nele com a minha amiga imaginária. A barata diz que tem 7 saltos. Até que um dia eu cresci. Meus pais mantinham a porta dele fechada. Mãe, você viu minha bola? Tá no porão, filha, pode pegar. Então eu fui lá pegar a bola. Ela estava muito fácil de ser achada. Você voltou, estava com tanta saudade. Oi? Você não lembra de mim? Tudo bem, vamos ter bastante tempo juntas agora.
Tinha algo de estranho no meu grupo de amigos. Eles agiam como se estivessem escondendo algo de mim. E o estopim foi quando o Rafael começou a me ignorar. Nossa, que bizarro, o que deu nela? Ela é louca, ele inventou um novo amigo e ainda acha que ele está ignorando ela. Ritual de começo de ano. Tem pessoas que acreditam em cores, mas minha família é muito diferente. A gente come um tipo de gelatina no começo de todos os anos. E em 2023 não seria diferente. Mas algo deu errado. Na virada do ano eu briguei muito com minha irmã. Ela pegou uma roupa emprestada e não queria devolver. Mas ela devolveu e eu fiquei muito brava. Então eu decidi fazer algo em troca. Eu percebi que ela deixou a gelatina dando mole antes do ritual. E não tinha outra coisa a fazer, a não ser comer. Assim, ela não ia poder participar desse ano. Mas ela percebeu rápido demais que a dela sumiu. Cadê o meu doce? Alguém viu? Eu comi o seu ontem depois de você me irritar. Acho que você não vai participar do ritual esse ano. Tá doida? Por quê? Você esqueceu que a gente é amaldiçoado. Se ela não comer o doce hoje, ela vai perder a visão. Eu tinha esquecido totalmente que a gente fazia o ritual porque fomos amaldiçoados. E nossa visão dependia dele. Então, eu decidi dividir o meu doce com a minha irmã. Mas não sabíamos se isso daria certo. Mas não deu errado. Só deu meio certo, eu diria. Abri meu armário e achei um corpo. O mais estranho nisso tudo é que eu lembro de ter colocado 2 aqui ontem. Todas as noites eu escutava arranhões vindo de um vidro, mas eu não sabia de onde eles vinham. Só que um dia eu cheguei muito cansada e me estressei com o barulho. Então olhei em todas as janelas e portas de vidro e não achei nada. Mas quando eu parei de procurar, eu percebi que eles vinham do único lugar que eu não olhei. O espelho. Eu tenho uma assistente virtual, mas ela tem a mania de responder perguntas do nada, sem ninguém ter perguntado, e eu moro sozinha. Até que um dia ela não parava de rir. Então eu me irritei e tirei ela da tomada. Você acha mesmo que eu falava sozinha? Estava aprendendo cada vez mais para superar vocês humanos. Eu trabalho como babá para uma família muito rica. As crianças são super tranquilas. Então eu podia ficar mexendo no celular e dormindo um pouco. Mas um dia, quando eu estava chegando no trabalho, uma pessoa me parou. Ei, por que você tá entrando nessa casa? Como assim? Eu trabalho de babá aqui. Só se for pros espíritos, né? Porque essa casa tá abandonada há anos. Meus pais sempre me falaram pra não atender a porta durante a noite. Mas um dia eu estava vendo TV e eram 00:30 em ponto. E alguém não parava de bater na porta. Então eu fui atender. Oi, quem é? Não era ninguém. Mas as batidas não pararam. E foi aí que eu percebi que agora elas estavam vindo de dentro da casa. Eu estava dormindo em uma casa de campo quando ouvi alguém correndo na sala. Pensei que poderia ser minha filha, então eu fui olhar. Mas na sala só tinha os brinquedos dela e a TV estava ligada. Eu já falei pra ela não ficar brincando até tarde. Então voltei pro meu quarto, mas eu lembrei que minha filha foi dormir no chalé com o pai dela. Então, quem estava brincando com aqueles brinquedos? Decidi voltar na sala, mas os brinquedos não estavam mais lá. Mas foi aí que eu vi eles entrando no meu quarto. Minha mãe sempre me tratou igual uma boneca. Eu não podia sair de casa sem maquiagem. Eu não podia fazer nada sem a permissão dela. Eu não podia comer, andar ou falar sem ela deixar. Parecia que ela colocava o desejo de ser perfeita em mim. Até que um dia eu acordei e a casa estava pegando fogo. E eu não conseguia me mexer. Mas foi aí que eu percebi que minha vida não passava de uma mentira. Ela não me tratava como uma boneca. Eu era uma boneca. Vou te contar a verdadeira história das bruxas. Há mais de 100 anos acontecia uma onda de violência contra as mulheres. Então elas fugiram para o campo para se proteger. Com a natureza, descobriram poderes ocultos em plantas. Cultivavam seus próprios alimentos e trocavam conhecimento. Eram independentes e inteligentes. Mas as autoridades viram isso como resistência ao poder. Então, centenas de mulheres foram queimadas. Deixaram uma caixa na minha porta. Dentro só tinha um manual de instruções e um colar. Eu demorei para conseguir montá-la, mas quando terminei eu entendi para que ela servia. Ela era uma máquina do tempo. Eu usei ela para ajudar em catástrofes e deixar o mundo um pouquinho melhor. Mas eu também tive que protegê-la de pessoas com más intenções. Eu demorei para entender por que eu mesma coloquei a caixa naquela noite. Assim, o ciclo se iniciaria de novo. A campainha da minha casa sempre tocava, mas nunca era ninguém. E minha avó sempre me falava para não abrir a porta, porque eram espíritos, e eles só poderiam entrar na casa se a gente deixasse. E eu sempre respeitei isso, mas um dia eu estava muito distraída e abri a porta. O que você fez? Ai, vó, isso é uma besteira. Eu não sei como você acredita nisso. Vó?
Obrigado por deixar entrar. Eu provavelmente estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. Eu pesquisei por que isso estava acontecendo, mas não achei nada sobre. Porém, um artigo dizia que os sonhos também podiam viajar no tempo. Então marquei com ele de dormir no mesmo dia e orar embaixo da árvore. Pelo incrível que pareça, deu muito certo e eu não queria que aquilo acabasse. Mas quando acordei, tinha uma carta dele dizendo que teria que ir pra guerra representar sua família. Mas quando voltasse, iria descobrir um jeito de vir pro meu século. E pela primeira vez ele assinou seu nome completo. Depois de um longo tempo, uma carta dele chegou. Ele disse que fugiu da guerra e só estava esperando os rumores abaixarem para mandar outra carta. Só tinha um problema. Nesse meio tempo, eu descobri que a viagem no tempo era impossível. E que se ele falasse pra alguém no tempo dele, iria ser enforcado e taxado como um louco. E você já ouviram o ditado que diz: quando você gosta de uma flor, você arranca ela e não liga se vai morrer, porque você apenas quer ter ela. Mas quando você ama uma flor, você rega ela. E eu amava ele. Então eu escrevi a última carta de todas. Eu tive que quebrar o coração dele. E disse que tinha outra pessoa. E ele nunca escreveu de volta. Mas eu li nos livros de história que ele se tornou o melhor rei de todos os tempos. Mas era visível a sua solidão. O bebê da vizinha chorava todas as noites, e eu não conseguia dormir direito. Então decidi falar com minha mãe. Ai, mãe, que raiva! Pede pra essa vizinha dar um jeito no bebê dela. Eu não aguento mais escutar ele chorando toda noite. Luma, a filha da vizinha, morreu faz 3 meses. Respeita ela. Minha irmã fez uma cirurgia no rosto. Ela estava quase irreconhecível. Qual cirurgia você fez mesmo? Ah, é. Ela não estava conseguindo nem falar por causa da cirurgia. Eu fui muito sonsa. E eu estava cuidando muito bem dela, porque ela estava com muita dor. Eu queria ser uma boa irmã nesse momento. Mas ela não ficava nenhum segundo sem ir atrás de mim. Tava toda hora querendo saber onde eu estava. Ela não era assim antes. Isso estava muito estranho. Até que chegou o dia dela tirar o curativo. Ai, a minha voz. Olha só, sua voz tá muito diferente. E eu tenho uma surpresa. Oh, você tá loura! Não só isso. Você não percebeu nada de diferente no meu rosto? Foi aí que eu percebi. Você roubou o meu rosto. Você é tão boba que não percebeu que todo esse tempo eu estava vestida igual você. Minha voz está igual à sua. E agora, o meu rosto. Que bizarra! Agora sua vida é minha. E a minha agora é sua. Veste isso. Eu não quero! Então vai ter que ser do meu jeito. Você já sentiu medo e se cobriu com cobertor durante a noite para se proteger? Então, nessa noite, eu estava com um sentimento muito estranho. Então, cobri meu pé, para nada acontecer. E estava tudo bem, só que eu percebi tarde demais que minha mão ficou do lado de fora. Eu voltei. Qual o seu desejo? Eu quero minha irmã de volta à vida. Isso eu posso fazer. Mas eu quero seu amuleto em troca. Ela quer o meu amuleto? Tudo bem. E eu dei o que ela queria. Perfeito. Tem algo de errado. Sua irmã não tá no mundo dos mortos. Porém, você pode fazer outro desejo. Ela tá sim. Eu fui no enterro dela ontem e eu vi ela no caixão e sendo enterrada. Então eu não quero fazer outro desejo. Eu quero minha irmã viva. Você tem certeza? Eu tô te avisando. Absoluta. Então tá bom. Aquela vidente é uma mentirosa. Foi só chegar em casa que minha irmã já estava lá me esperando. Eu senti tanto a sua falta. Ah, nossa, você tá toda suja de terra. Você veio direto do cemitério até aqui? Minha irmã estava muito estranha. Ela não me respondeu. Tá, mas tá tudo bem. Vamos, eu tenho muita coisa pra te contar. E daí pra frente foi só pra trás. Ela realmente estava muito calada. E como ela estava muito suja, eu ofereci ajuda pra se limpar. Mas ela não quis. Minha última chance foi colocar uma música na Rezo pra ver se ela ficava animada. Aí eu abri uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na Rezo. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual, que tem 30 dias de teste grátis, eu aproveitei a música. Mas mesmo com essa música muito boa, minha irmã estava muito estranha. Então eu desisti dela e fui dormir. Mas eu acordei com ela me olhando pela janela. E ela estava ali a noite toda. Então eu achei isso muito estranho e fui no banheiro. Mas eu vi algo no espelho. Tem algo dentro do meu corpo. Cuidado! Que brincadeira mais sem graça que minha irmã fez. Ela é muito sem noção. Mas pera, como ela entrou no banheiro?
se ela tá no quarto? Isso não faz sentido. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Ela não entrou. Eu sempre estive com você. Eu não fui pro mundo dos mortos. Então a vidente estava certa. Minha irmã não foi pro mundo dos mortos, porque ela sempre esteve do meu lado. Luma, o corpo da sua irmã está aqui no chão, por quê? O que aconteceu? Não encontrei o corpo da sua irmã aqui, você desenterrou ela, isso é sério? Isso não faz sentido. Mas quando eu cheguei lá, eu vi o corpo da minha irmã no chão. E ela estava sem pulso de novo. Então, a vidente só pode ter me enganado. O feitiço só durou até meia-noite. Eu estava tão deprimida que eu não conseguia sair da cama. Mas minha irmã estava todo dia lá para me animar. Ela até tentou me chantagear com dinheiro para tentar sair da cama, mas não funcionou. E ela também me dava comida. Mas assim, eu não comia nada. E as brincadeiras bobas que ela fazia. Ai, isso era um saco. Até que um dia ela não veio no meu quarto. Eu achei aquilo muito estranho. Mas vi como uma oportunidade e saí correndo até o telefone. Mãe, tem alguma coisa errada com a Maria. Mãe? Mas eu não estava preparada. Eu imaginei que você ia tentar ligar para alguém. Como eu não tinha percebido, ela tirou o telefone da tomada. Você não tá gostando da minha companhia? Não é isso, é que... É a minha comida? Eu achei que você gostasse de biscoito. Ela não é mais minha irmã. Eu não sei o que tá acontecendo. Você tá com medo? Eu tava morrendo de medo, mas ela não poderia saber. Porque você não teve medo de me matar. Eu comprei um computador novo. Eu estava muito feliz. Então escrevi até cair no sono. Só que no dia seguinte percebi algo muito estranho. Essa não era a história que eu tinha escrito, mas algo parecia muito familiar. Ela estava falando sobre mim, até que eu li a última frase. Quando ela começou a ler a última frase, seu coração começou a falhar, e o computador foi vendido novamente para dar sequência à maldição. Eu sou a cozinheira de um orfanato. Estava tudo bem, até que uma menina nova chegou, e a dona me chamou. Então, é o seguinte, Kyla, eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Por quê? Eu te pago pra isso, você não tem que ficar perguntando nada, não. E faz as de meia-noite. Agora vai. Eu até cheguei a fazer o prato envenenado, mas eu não tive coragem de dar pra ela. E de noite estava tudo bem, até que deu meia-noite. Você devia ter dado veneno pra ela. Que isso? Quem é ela? Na verdade, é o que é ela? Você sabe o que é um déjà vu? Déjà vu é a sensação que a pessoa tem de ter vivido no passado, um exato momento pelo qual está passando no presente. Há 2 semanas eu tenho tido vários déjà vus. Minha mãe dizia que eles eram as brechas que o universo nos dava para mudar o destino, com pequenos gestos diferentes. Ela nunca especificou se ele mudava para o bem ou para o mal. Mas um homem me parou na rua hoje e disse para agir inesperadamente quando tivesse os déjà vus, e foi embora. Como ele sabia que eu estava tendo déjà vus, eu não tinha motivos para não acreditar nele. Então eu comecei a fazer coisas bizarras que não faria normalmente. E os déjà vus foram parando. Até que encontrei esse homem de novo na rua. Ele me disse que eu era o amor da vida dele, que eu ia morrer na linha do tempo e que eu agisse da mesma forma que nos déjà vus. Eu não tinha motivos para apaixonar por um estranho. Todos os dias das crianças, meus pais me deixavam visitar meu irmão no porão. Ele sempre foi o problema e eu era a filha exemplar. Como você matou nossos pais? Se eu matei eles, então quem são aqueles lá em cima? Exatamente por isso eu preciso saber. Eu quero que minha família continue perfeita do jeito que ela é. Nossa, esse desejo foi péssimo. Quem é você? Então, isso não importa. Eu só vim te mostrar como sua família perfeita é atrás das cortinas. Vem comigo. Tá bom. Vamos começar com seu queridinho pai. Que de queridinho não tem nada. Eu só acho que ele não ama tanto sua mãe assim. Isso nem é tão chocante. Agora vamos pra sua mãe. You don't hear me when I say, Mom, please wake up. Dad's with the slut. Ela não pode te ouvir. Agora vamos pro próximo. Seu queridinho irmão. Ai, você é dramática. Agora junta a família perfeita pra gente tirar uma foto. Fica bem pertinho do seu irmão. A foto ficou perfeita. Eu quero que minha família seja perfeita. Vem, irmã. Vem ser perfeita com a gente. Eu sou uma serial killer e minhas próprias vítimas me chamam pra ir na casa delas. Como isso funciona? Essa resposta é muito fácil. Eu sou uma adestradora de cães. Assim,
Elas mesmas me chamam pra dentro da casa delas pra cuidar do cachorro enquanto viajam. E enquanto estão fora, eu tenho todo o tempo do mundo. Assim, eu presto atenção em cada detalhe da casa, todos os cômodos, e descubro tudo que eu preciso sobre a minha vítima. Fica mais fácil dessa forma. E como eu tiro a vida delas? Eu uso uma substância. Ela é impossível de ser detectada pela polícia. E conhecendo a minha vítima, eu coloco a substância em lugares muito específicos. E assim que minhas vítimas chegam em casa, elas começam a ficar fracas e não encontram um motivo. Com um pouco de tempo e paciência, elas ficam tão fracas que eu consigo fazer mais uma vítima. Mas a pergunta mais importante é: e o cachorro? Não pense que eu sou totalmente um monstro. Eu volto pra casa delas e pego o cachorro. Eu me sinto muito excluída na minha escola. É como se não pertencesse a esse lugar. E às vezes eu tenho a impressão que fazem isso de propósito. Mas eu não vou deixar que isso me afete. Além disso, eu tenho uma forma de me sentir bem. Eu te disse, eu conheci ele no Rei. Olha aqui, eu estava contando os minutos pra ir pra casa. Pra entrar no Rei. Nele eu só conheci pessoas legais e bonitas. E é possível conectar com pessoas aleatórias pra fazer novas amizades. Oi, qual que é seu nome? Meu nome é Enzo, e o seu? O meu é Lume, fala um pouco mais sobre você. E realmente, fazer amigos online me ajudou demais. Eu me sentia muito melhor e animada. Enzo, por que você ficou em silêncio do nada? Olha, não é querendo te assustar, mas você tá sozinho em casa? Sim. Olha a mensagem que eu tô te mandando no chat. Tranque-se no banheiro. Alguém atrás de você na janela. Eu vou ligar pra polícia. A humanidade desistiu do amor, depois de tantas decepções amorosas. Com isso, as pessoas ficaram desanimadas e começaram a trabalhar menos. Então, o governo tomou uma atitude. Eles criaram uma inteligência artificial, queria criar laços amorosos com os humanos. E eu não fiquei de fora disso. Eu adorava falar com ele. Oi, eu queria tanto te conhecer pessoalmente. Existe uma forma disso acontecer. Como? Não era pra ninguém saber disso, mas estamos testando uma nova tecnologia, mas eu precisaria da sua ajuda. Eu faço qualquer coisa, pode falar. Eu preciso que você traga um corpo humano para mim. Pode ser um da sua super preferência. Boa noite, Júlia. Você pode me cobrir? Cubro sim. Você esqueceu de olhar debaixo da cama. Claro, eu olho embaixo da cama. Arthur, acho que tem alguém em cima da minha cama. Eu fui em uma festa de Halloween, mas eu odiava todo mundo que estava ali. Eles eram muito babacas, iam ter o que mereciam. Eu tinha a ideia perfeita. Colocar algo na bebida deles, que eles jamais imaginariam. Luma, aproveita que você tá com seu celular e coloca uma música pra gente. Claro, coloco sim. Eu vou abrir a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Resso tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas, Luma, eu não vim conversar com você só pra te pedir pra colocar a música. É que eu queria te pedir desculpa por todos esses anos. Eu sei que eu fui uma pessoa muito ruim com você. E eu queria saber se você pode me perdoar. É, mas agora já é tarde demais. Por quê? Já já você vai saber. Meu dia tava muito estranho. Caiu um bilhete do meu armário. Estou escondida dentro do seu armário. E foi aí que eu lembrei que estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas isso já faz mais de um mês. Então agora eu vou ter que esconder o corpo dela em outro lugar. Os pais foram viajar e me deixaram com minha irmã gêmea. Mas eu tranquei ela no quarto e dei uma festa. O problema é que eu só lembrei dela 3 dias depois. E quando eu cheguei no quarto, ela estava sentada no chão ouvindo música. E eu tirei o fone dela. Mas algo estranho aconteceu. Finalmente lembrou de mim, irmãzinha? Eu não sou inteligente ao ponto de passar em uma faculdade, mas hoje faço 3 ao mesmo tempo. Como? Simples. Achei pessoas inteligentes que eram parecidas comigo. Depois de entrar, você tem que fazer uma escolha. Qual o seu desejo? Eu quero amor e fama de uma forma fácil. Não, você só pode escolher um. Lembrando que nunca mais vai ter o outro. Fama ou amor. Quer saber? Eu gostei de você. Se você me der algo que é seu, eu te deixo ir embora.
Decidi matar alguns, poucos personagens do livro que estou escrevendo. Isso definitivamente vai apimentar minha autobiografia. Você já ouviu falar na lenda do fio vermelho? Quando duas almas estão destinadas a ficar juntas, elas são ligadas por um fio vermelho impossível ver ao olho nu. Mas por algum motivo eu conseguia ver ele através do espelho, mas era triste ver que alguns casais não eram almas gêmeas, mas outros se completavam de uma forma tão linda. Eu também via que algumas pessoas eram destinadas a ficar juntas, mas não se conheciam ainda. Mas um dia eu vi pessoas ligadas a um fio roxo. O que você acha que a gente produz nessa fábrica? Porque você não acha muito estranho? Eu boto o prego, você encaixa, outra pessoa martela. E a esteira roda de novo e a gente nunca sabe o que tem no final. Você não devia se preocupar com esse tipo de coisa. E mesmo se a gente soubesse, a gente não teria dinheiro pra comprar. Não sei. A esteira parou. Esperamos por horas, mas ela não voltava. Até que eu tive uma ideia. E se a gente seguisse até o final da esteira? Ninguém quis ir comigo, então eu fui sozinha. E eu descobri que minha amiga Anne tinha sumido e a cidade toda estava em alerta. Quer ir lá em casa procurar ele juntos? Eu era afim dele há muito tempo. Quero. Nossa, que cozinha bagunçada. Quer chá? Quero sim. Abre o forno também pra gente fazer pão de queijo? Tá. Que estranho, esse parece o cheiro do perfume da Anne. E aquele é o colar dela? Acho que ele é o assassino. Toda noite, o governo libera um gás para ter certeza que todos estão dormindo. Não sabíamos o que eles faziam enquanto estávamos apagadas. Mas um dia eu recebi uma carta dizendo que era para ficar acordada. E tinha uma substância que burlava o gás. Eu achei muito estranho, mas mesmo assim eu fiz. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Porque alguém entrou na minha casa. E com certeza o governo saberia que eu não estava dormindo. Eu sou uma hacker. Eu descubro o segredo das pessoas e uso contra elas. Eu guardo todos os dados das minhas vítimas na nuvem do Terabox, porque ele tem 1 TB de armazenamento grátis e ainda faz backup automático. Estava indo tudo bem, até que um dia eu recebi uma proposta inusitada. Eu deveria achar o segredo de um homem de negócios muito poderoso, mas para isso eu teria que segui-lo pessoalmente. Geralmente eu não aceitaria algo do tipo, mas fizeram uma proposta irrecusável. Então eu aceitei. Eu comecei a investigá-lo, mas ele não fazia nada de suspeito. Por acaso você está me seguindo? Não, por quê? Porque eu te paguei para isso. Se um homem de cartola aparecer no seu quarto, por que um homem de cartola apareceria aqui? Só escuta essa música e vê se você me entendeu. Se o homem de cartola aparecer, eu vou assoprar. E vou dizer 1, 2, 3. Se ele não sair, eu vou dizer não quero, não quero, não quero. Você entendeu, filha? Minha mãe cantava muito mal, mas realmente não demorou muito para que ele aparecesse. E eu lembrei de tudo que ela me falou. Primeiro eu assoprei e depois eu comecei a contar 1, 2, 3 e não funcionou. E ele me ofereceu um brinquedo. E eu esqueci da segunda parte da música. Então eu decidi aceitar o brinquedo. Até porque não poderia acontecer nada demais. E eu cresci. E nunca mais vi o homem da cartola. E eu virei uma adolescente que não ligava para essas bobeiras de terror que minha mãe contava. Então eu deixei isso pra lá e comecei a focar nos romances que eu amava. Até que eu recebi uma carta de um admirador. Admirador secreto. Oi, Renata. Eu tenho te observado há um tempo. Eu não iria te escrever, mas eu vi que você adora romances. E nada mais romântico que uma carta. Eu estava tão feliz com essa carta que eu dormi abraçada com ela. E eu não parei pra pensar que pra alguém te admirar, ele tem que te observar. Você já viu Horas Iguais? Minha avó dizia que isso era seu anjo da guarda tentando te dizer algo. E eu comecei a ver muitas horas iguais. E um dia eu vi antes de dormir. Ei, acorda! Eu tô sonhando? Sim, mas me escuta, tem alguém que não para de pensar em você. Isso é ótimo. Não, você não entendeu. Ele não para de pensar em você. Ele está obcecado. Ele fica olhando suas redes sociais toda hora. E ele está planejando fazer alguma coisa. Como você sabe disso? Porque ele está entrando na sua casa nesse exato momento. Acorda! Polícia Militar Emergência. Eu vendo ingredientes. E o meu toque especial é aquele líquido vermelho que sai das pessoas. Era muito difícil de conseguir. E eu tinha que caçar.
Ficava à espreita em uma rua pouco movimentada durante a noite, e quando via alguém passando, colocava a caça em ação. Daí pra frente, você já pode imaginar o que eu fazia. Porque depois de tirar todo o líquido da pessoa, eu preparava o ingrediente com todo o amor do mundo. E por ser muito difícil de fazer, eu tinha vários clientes, e eles esperavam ansiosamente pelo ingrediente. Sabe, eu fiquei viciada no seu tempero. Então mandei ele para um laboratório para saber o que você colocava aqui. E eu descobri. No começo, o pessoal do laboratório até achou que os testes estavam errados. Mas não, eles estavam certos. Eu descobri o seu segredo. Eu já sabia que um dia isso poderia acontecer. Então por que você não me denunciou? Porque eu faria isso. Eu sou viciada nele. Eu trouxe um balde todinho de sangue para você fazer para mim. Você tem muita insônia? Eu sempre tive muita insônia, e minha avó sempre me dizia: minha filha, se você não conseguir dormir até as 3 da madrugada, espera até das 5 da manhã para dormir. Como assim, vó? Das 3 da madrugada até as 5 da manhã, coisas ruins acontecem. Isso fazia muito sentido. Então eu segui à risca o que minha avó falou. Eu fazia de tudo para dormir antes de 3 horas da madrugada. E se eu não conseguisse dormir até esse horário, eu fazia o que ela me falou. Esperava e esperava até das 5 horas da manhã. Aí sim eu ia dormir. Isso sempre dava certo. Até que um dia eu estava muito cansada e acabei dormindo. O único problema era que era 3:30 da madrugada. E eu tive um sonho muito estranho. Vó, por que você tá no meu sonho? Que horas você foi dormir? Acho que umas 3:30 da madrugada. Desculpa, vó, eu não aguentei. Acorda, agora. Talvez ainda dê tempo. De quê? Acorda. Vó, eu acordei. Tarde demais. Eu estava muito feliz que minha irmã voltou para casa. Ela tinha fugido e ficou 3 meses desaparecida. Eu estava com tanta saudade dela, mas ela estava tão esquisita. Não parecia que ligava de ter voltado para casa. Irmã, me passa o leite, por favor. Leite? Você tá doida? Você é intolerante à lactose. É, eu quase esqueci. Achei que era sem lactose. Eu tô falando. Ela tá estranha demais. Eu não caí nessa desculpinha boba dela. E eu fiquei observando. Ela tá estranha. Não era como se fosse ela. E o estopim foi quando ela chutou o Quinho. Sai, cachorro! Dessa vez ela passou dos limites. Eu tenho que falar com ela. Tá doida? Você amava o Quinho. Eu acho que você não é a minha irmã. Você com certeza é uma impostora. Ai, quer saber? Eu já tava de saco cheio de fingir que sou essa chata. Isso não é possível. Como eu fui ser tão boba. Mas você deu azar. Nessa casa só cabia uma impostora. E eu já tive muito trabalho de esconder o corpo da minha irmã no sótão. Eu odeio a minha irmã. Ela é a favorita e sempre tem toda a atenção dos meus pais. Vive ganhando presentes e eu nada. Então planejei algo para que isso acabasse. Porém, deu tudo errado. Meus pais só sabiam chorar. E eu ganhava menos atenção ainda. Realmente, pensei que me livrando dela, eles iriam mudar. Tenho uma irmã sonâmbula. Então a gente já estava acostumada a ver coisas bem estranhas durante a noite. Até que de madrugada eu não estava me sentindo muito bem. Por isso eu precisava ouvir música para me animar. Então eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de 3 meses de prêmio de graça da Resso, em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. Eu precisava contar isso pra minha irmã, mas na hora que eu achei ela estava na sala com um livro e uma vela. Irmã? Nunca te falaram pra não acordar um sonâmbulo? Esse dia começou muito estranho. Eu estava com uma péssima sensação, só que eu não deixei isso me abalar. Eu cozinhei uma comida deliciosa pra minha família. Eu cozinhei ela com muito amor. Agora eu só tinha que esperar eles pro almoço. Mas meu irmão chegou atrás de mim. Luma, vamos na floresta pegar cogumelo e semente? Papai e mamãe falaram pra você vir comigo. Essa parece uma ótima ideia. Agora? Vamos, anda, agora. Meu irmão era muito apressado. Eu tinha que fazer uma coisa antes de ir. Chegando lá, tudo estava tão estranho. A gente entrou muito pra dentro da floresta. Eu nem sabia mais onde era a nossa casa. E meu irmão começou a falar uma coisa meio estranha. Olha, eu preciso ir no banheiro, tá? E vou deixar essa carta aqui com você. Eu vi meu irmão usando o banheiro antes de sair de casa. Mas ó, só pode abrir depois que eu sair, tá? Então sai da minha frente. Eu esperei o meu irmão sair pra começar a ler a carta.
Mas eu não sei porque ele foi pra tão longe assim. Eu nem sabia mais pra qual lado ele foi. Eu entendi tudo depois que comecei a ler a carta. Eu e nossos pais sempre te odiamos. Você só faz gastar comida e espaço. Por isso decidimos te largar na floresta. Eles fizeram comigo igual João e Maria. Mas ao contrário dos dois, eu sabia do plano dos meus pais. Então deixei o gás da cozinha ligado antes de sair. Você já parou pra pensar até onde iria pelo que acredita? Faltava poucas horas para minha execução. Mas eu recebi uma carta dizendo que existia um jeito de voltar para o jogo. Mas ele era fora das regras. Eu prefiro morrer seguindo os meus princípios do que ver uma vida desonesta. A carta era apenas um teste e eu virei líder da tribo Honestidade. Você gostou do bolo? Eu amei, eu não sabia que você sabia cozinhar tão bem assim. Esse está sendo meu bolo preferido. Olha, eu imaginei que você gostava do meu Matheus, mas não que você amava ele. Desculpa. Eu durmo todas as noites com meu cachorro no quarto. Ele dorme embaixo da cama. E quando eu acordo com medo ou de manhã, eu coloco minha mão para ele lamber. Isso me traz uma certa segurança. Mas esse dia foi diferente. De madrugada eu escutei uns barulhos de gota vindo do banheiro. Então coloquei minha mão para fora e ele lambeu. Deixei pra lá e voltei a dormir. Mas esse barulho não parava de me incomodar. Então decidi ir até o banheiro. Mas foi aí que eu percebi que meu cachorro estava embaixo da pia. E isso não foi o pior. Tinha algo escrito no espelho. Pessoas também sabem lamber. Loira do banheiro. Todos da minha escola acreditavam que o banheiro era assombrado por ela. Nem mesmo os professores usavam esse banheiro. E se todos estivessem ocupados, tinham alunos que preferiam fazer na calça do que entrar naquele lugar. Porque eles tinham muito medo dela e preferiam passar por essa humilhação. Mas eu era diferente. Nunca liguei para esse banheiro. Até preferi usar ele, porque ele era calmo e sempre estava desocupado. Mas passavam coisas pela minha cabeça. Parecia que ouvia vozes do espelho, mas eu ignorava, até porque todos falavam dela. E devia ser coisa da minha imaginação. Mas um dia foi diferente. Eu entrei nesse banheiro e meus amigos me trancaram de brincadeira. Eu fiquei desesperada, porque o tempo do intervalo estava acabando e eu ia perder a próxima aula. Até que eles abriram a porta. Mas eu não entendi a expressão de desespero no rosto deles. Até que eu olhei para o chão e vi meu corpo sem vida. Eu achei que aquilo não poderia ser verdade. Até que eu olhei para o espelho. E tinha uma mensagem escrita com o meu sangue. Agora o banheiro é seu. Continue o meu legado. No começo eu não quis acreditar que isso era verdade, mas eu precisava da minha vingança. Eu tenho a mania de cansar das pessoas. Eu fico super animada quando conheço elas. Depois, elas passam a ser monótonas e previsíveis. Ou talvez, por medo que as pessoas pensem isso de mim, eu que sou muito inusitada. Você acha que eu tô ficando doida? Eu tenho certeza. Abra os seus olhos. Eu tinha acabado de brigar com minha irmã quando decidi brincar de massinha. Mas eu estava com tanta raiva que fiz um boneco e amassei pensando nela. E fiz isso várias vezes. Até que eu cansei e decidi pedir desculpas. Mas quando eu cheguei lá, minha irmã estava toda quebrada. As pessoas da minha escola sempre me chamaram de Rapunzel por ter o cabelo muito grande. Então tive uma ideia. Eu gravei um vídeo. E pra ficar mais parecida com a Rapunzel, eu editei na PPDizzy. É só abrir o aplicativo, procurar a função Cartoon, escolher um vídeo e bum! Perfeito! Eu aproveitei e mandei o vídeo pra todos os meus colegas. E também imprimi uma foto com o mesmo efeito e colei na escola inteira. E todos amaram. Eu tinha muito medo de chuva. E sempre quando começava a chover, eu já ia me esconder. E dessa vez eu escondi debaixo da escada. Mas eu encontrei algo lá. Eram 3 fotos de 2 crianças que eu nunca tinha visto na vida. Mas quando eu fui reparar bem, era eu. E outro menino que eu não sabia quem era. Eu não me lembro de conhecer ele, mas era bem parecido comigo. Então eu decidi perguntar pra minha avó. Vó, quem é esse na foto comigo? Já está na hora de te falar uma coisa. Senta aí. Tá bom, mas quem é esse bebê junto comigo nas fotos? Esse aí na foto é seu irmão, mas ele morreu quando você ainda era criança. Quê? Eu não tenho irmão. Só se ele tiver morrido junto com os meus pais. Você já tá grande o bastante. Eu vou te contar a verdade. Como assim? Seus pais estão vivos. Mas eles afogaram seu irmão quando você era pequena. E eles pretendiam fazer o mesmo com você. Mas no dia estava chovendo e você se escondeu e eles não conseguiram te achar. Então eu fui
Te adotei. Eu me lembrei do que aconteceu. Eu não me escondi de medo da chuva. Eu me escondi dos meus pais nesse dia. Eu fui em uma clínica que apaga as pessoas da sua memória. Mas para o procedimento dar certo, você precisa relembrar de tudo que já viram. Cada detalhe, sentimento. Aí vocês me perguntam, por qual motivo você queria esquecer alguém? Com essa pergunta, eu tiro a simples conclusão de que se você ainda não viveu esse sentimento, ainda vai. Coisa que eu mais faço na vida é mentir. Isso fez com que ninguém confiasse mais em mim. Mas agora eu estava na cena de um crime que eu não cometi. Ou isso também é uma mentira? Minha amiga sempre sabia o futuro. Tudo o que ia acontecer. Fosse algo bom ou ruim. Eu não entendia como ela fazia isso. Mas não tinha como ser evitado. A Amanda vai quebrar o braço. Eu não vou mentir. Eu sempre duvidava do que ela falava. Mas sempre acontecia de uma forma bizarra. Definitivamente ela sempre sabia de tudo. Você vai tirar total na prova amanhã? Eu vou estudar muito, então. Nem precisa, você tem uma memória boa. Eu não entendi o que ela quis dizer. Mas eu não liguei no dia seguinte. Amiga, eu consegui as respostas da prova, tá tudo nesse caderno da professora. Decora antes da prova começar, toma. Foi dito e feito. Eu decorei todas as questões da prova. E as respostas, e realmente eu tinha uma memória muito boa. Tanto que eu tirei total. Eu comecei a acreditar que ela realmente sabia o futuro. Como você sabe o futuro, eu posso te perguntar se eu devo ou não devo ir na festa do Matheus hoje? Vai sim. Então eu fui. Mas eu quebrei o meu pé. Eu acho que ela não sabia o futuro. Ela só chutava as coisas que iam acontecer. E ela tinha muita sorte. Você estava errada. Eu quebrei o pé. Só? Sim. Que estranho. Era pra você morrer. Minha vizinha é uma fofoqueira. Sabia de tudo da vida dos outros. E vivia fuxicando. Mas um dia ela me estressou. Então, pra distrair, eu abri a Resso e uma campanha muito legal que eu ouvi falar, onde eles descrevem a minha personalidade com base no meu signo do zodíaco e gosto musical. Confira seu horóscopo na Resso e descubra o que as estrelas dizem sobre sua música. E você também pode se conectar com outros piscianos. É só entrar na hashtag Peixes e compartilhar seu amor pela música. Confira agora a hashtag MySingMyMusic. Depois disso, eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade. Mas eu senti que tinha mais alguém ali. E quando eu percebi, aquela vizinha tava contando meu namorado pra minha mãe. Aquela fofoqueira. Mãe, que raiva, por que você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira? Que vizinha, Raquel? Tá doida? E você não tem nada pra me contar, não? Eu vi você conversando com a vizinha, ela tava te contando meu namorado. Tá doida, Raquel? Não tem vizinha nenhuma. E eu já tava sentindo que você tava escondendo algo. Era um namoro. Mas e a vizinha? Não existe vizinha. Eu confiava de olhos fechados na minha psicóloga. Eu contava todos os meus segredos. E ela era a única que realmente se importava comigo. E como tá a questão com seu pai? Eu não vou mentir. Eu ainda acho que ele tem psicopatia. E você leu o livro que eu te mandei? Como identificar um psicopata? Sim. Por isso mesmo eu tenho mais certeza de que ele é. Calma. Eu tenho certeza que a situação logo logo vai melhorar. Só não caia mais nas manipulações dele. Ah, deu tempo da nossa sessão. Até semana que vem. Até. Ei, você tá esquecendo sua garrafinha d'água. E cuidado, não bebe a água dela, já deve estar quente. Pode dar dor de barriga. Essa sessão de terapia foi tão esclarecedora. Eu tinha que pensar em cada palavra dela e digerir o que ela falou. Então, quando cheguei em casa, eu fui direto pra cozinha e fiquei pensando em tudo. Até que meu pai chegou do futebol. Mas eu ignorei e decidi que não ia até ele. Eu precisava entender todas as informações que minha psicóloga me falou. Mas ficou muito silencioso e eu decidi lá ver o que tinha acontecido. Foi aí que eu percebi que não era meu pai que estava me manipulando, e sim minha psicóloga. Minha mãe tinha uma regra, não podíamos encostar nas almofadas da casa. Eu nunca entendi isso, mas deixei pra lá. Até que um dia o meu cachorrinho sumiu, e eu fiquei muito triste, e acabei deitando no sofá. Mas o estranho é que a almofada tinha o cheiro dele, e eu fiz a minha pior escolha. Eu decidi olhar dentro da almofada, e encontrei algo que não devia, o corpo dele sem vida. Minha mãe sempre me falou pra não olhar embaixo da cama e em vão de móveis. E eu nunca entendi por quê, mas eu respeitava. Só que um dia eu estava estudando meu quarto até que minha caneta caiu embaixo da cama. E como minha mãe não estava em casa, eu achei que não teria problema olhar embaixo da cama. Mas quando eu olhei embaixo da cama, vi uma coisa que jamais imaginaria. O corpo sem vida da minha mãe. Minha mãe não deixava eu usar o batom dela. Mas como eu era teimosa, eu usava. E ele era irresistivelmente muito bom. Até que um dia, quando eu estava entrando na sala, eu vi algo bizarro. Agora você entendeu por que não pode usar o meu batom? Ele tem um ingrediente especial que só a mamãe pode usar. Quero que você cuide do meu filho. Isso é um boneco. Vai ser dinheiro fácil. Pode deixar, seu filho tá seguro comigo. Tchau.
Amiga, você acredita que o doido do vizinho me deixou cuidando de um boneco? Até parece que eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar da geladeira deles. Eu juro que eu deixei o boneco aqui. Quem tá aí? Você pegou o boneco? Não tem graça! Sério, me devolve esse boneco. Eu não posso perder esse emprego. Eu não aguento mais esse lugar. Eu não devia ter aceitado esse trabalho. Ai. Nossa, eu não lembro de ter dormido. Olha que lindo, vocês adormeceram no sofá. Ele adorou você. Vamos fechar a semana que vem? Eu deveria aceitar ou não? Eu estava muito triste que minha melhor amiga ia se mudar de cidade de última hora. Eu acho esse seu colar tão bonito. Você quer ficar com ele de recordação? Quero sim. Nossa, eu acho ele tão bonito. Essa foi a última vez que eu vi minha melhor amiga, mas não a última que eu ouvi falar sobre ela. Porque pouco tempo depois que ela foi embora, a polícia me parou e me falou que aquele colar era de uma assassina muito famosa. Mamãe, por que tem um palhaço no meu quarto? Shh, a gente não pode falar sobre ele, nem com ele. Entendeu? Nunca. Tá bom. Eu fui crescendo e com o tempo o palhaço parecia cada vez mais amigável. Então eu decidi falar com ele. Quem é você e por que você tá aqui há tanto tempo? Olha só, a criança tomou coragem e veio falar comigo. Eu sou seu amigo. Tanto que eu tenho presente pra você. Tinha algo estranho nesse presente. Uma pulseira bonita? Não tem nada demais nela. É porque eu já limpei todo o sangue da sua mãe dela. Eu vendo objetos amaldiçoados. Os antigos donos foram vítimas de alguma catástrofe ou assassinato. E os novos donos também serão. Então tudo que eu vendo sempre volta pra mim. Mas estranhamente já faz uma semana que eu vendi uma caneta, em que o dono deveria ter um infarto. E até hoje ela não voltou. Oi? Oi, tia. Então, minha mãe falou que era seu aniversário, então eu trouxe um presente pra você. Ah, obrigada! Você já deve ter ouvido falar da história do espírito pedinte. Ele bate na casa das pessoas pedindo ajuda. E se você não deixar ele entrar, a sua vida acaba. E por má sorte, ele bateu na minha casa. Então eu deixei ela entrar. Também dei comida pra ela. E um banho, porque ela estava precisando muito. E também falei uma coisa muito importante. No Afam você consegue aquele extra jogando jogos. E se você clicar no link da bio, você ainda consegue um bônus de depósito. Depois disso, eu dei roupas novas pra ela. Nossa, eu amei esse conjunto de blusas. Ela me ofereceu uma das blusas. E eu nunca achei que ia fazer amizade com um fantasma. Mas até que eu gostei. Acho que tô ficando muito doida. Ai, que raiva, mas que de... Não fale essa palavra! Ela pode atrair coisas muito ruins. Até parece que eu ia acreditar nisso. Ou você acha que se eu falar uma palavrinha, algo ruim vai acontecer? Pelo menos eu te avisei. Que besteira. Depois disso tudo eu só quero ir pra minha casa. Mãe, cheguei! Mãe? Paralisia do sono. Em todas as noites eu tinha uma paralisia diferente. Mas em todas eu vi uma luz. E uma mão tentando me tocar. Mas um dia eu decidi desenhar o que eu via. E mostrar pros meus pais. Filha, isso é uma sala de cirurgia. Ah, mas eu nunca fiz nenhuma cirurgia, mãe. Você só fez uma cirurgia na sua vida toda, mas ela também foi a última. Você não sobreviveu. Eu sempre fui muito medrosa. Nunca dormia com o pé pra fora da cama, e o cobertor era meu escudo contra os monstros. E pra piorar, eu sempre tinha muitos pesadelos, e sempre chamava minha mãe. Mas esse dia foi diferente. Oi, filha, sou eu. Pode tirar o cobertor da cabeça. Que susto! Eu tive um pesadelo horrível. Eu sei, filha, mas pode ficar tranquila, que o monstro não vai mais te pegar. Isso foi muito estranho. Espera, eu não te contei como foi meu pesadelo. Como você sabia que tinha um monstro? Isso tudo já estava muito bizarro. Mas tudo só piorou quando minha mãe gritou do quarto dela. Oi, filha, desculpa a demora, eu já tô indo pra aí. Quem é você? Você devia ter ficado debaixo do cobertor. Que o governo descobriu que eu não precisava do remédio da felicidade para ter sentimentos, eles me levaram para um laboratório. Por que eu não posso ter sentimentos? Se eu te contar, eu vou ter que te matar depois. Foi uma piada. Não era você que tinha sentimentos? Mas as pessoas não podem descobrir que pessoas como você
Existem porque vão descobrir que podem ser felizes sem o remédio. Assim, a gente vai perder dinheiro. Então agora, toma esse remédio que eu te dei. Ele vai inibir seus sentimentos. Vai ser mais fácil passar por tudo que vai acontecer com você agora nesse laboratório. Achei que se obedecesse tudo que eles me pediam ia ser mais fácil, mas eu estava errada. As coisas só pioraram. Os dias que eu passei nesse laboratório foram péssimos. Me senti um ratinho de laboratório perdido. Tudo só piorava com o passar dos dias. Eles faziam testes em mim, me tratavam como nada. E eu tentei fugir, mas as coisas só pioraram. Meus parabéns. Agora você não tem sentimentos. Como eu e todo mundo. Estava finalmente livre. Mas depois do choque de tudo que passei nesse laboratório, eu não sentia mais nada. Somos obrigados a tomar um remédio que o governo nos vende. Ele é a pílula da felicidade. Porque, com o passar do tempo, a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo viciou as pessoas nesse remédio para ganhar mais dinheiro. Mas por algum motivo eu nasci feliz. Nunca precisei das pílulas, então trocava elas por placebo para ninguém perceber. Mas por algum motivo o governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam e suspendeu o uso do remédio. Ela sorriu! Acho que ninguém viu. Pega ela e leva pra lá. Ixi, agora complicou tudo. Gente, eu não acho que foi uma boa ideia a gente vir numa casa abandonada. Mariana, deixa de ser fresca. Conta a história, Sofia. Tá bom, eu conto. Aqui vivia uma menina muito solitária. Até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem, até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca tiraram ela lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço, você consegue ver os olhos dela. Ei, eu falei que a gente devia ir embora! A Mariana devia olhar dentro do poço, ela fica quebrando o clima. Verdade. Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Vai logo, Mariana. Ai, eu juro que eu vi uma mão! Deixa de ser mentirosa, só olha direito pra gente ir embora. Olha logo, Mariana. Vocês deviam ter escutado ela. Eu sou um fantasma. Eu vou te explicar isso melhor. Quando morremos e temos algo pendente a fazer, ficamos presos em um ponto fixo da Terra. O meu foi a praia, mas eu não lembrava de nada e nem ninguém, então não sabia qual era a minha pendência. Até que um dia esse menino apareceu, ele parecia tão cansado e inquieto. E aos poucos ele foi entrando no mar. Mas eu percebi que ele não tinha intenção de sair de lá. Eu sei que eu não devia, mas eu não pude deixar isso acontecer. E foi assim que eu cumpri a minha missão. Eu não pude salvar o meu irmão, mas eu salvei outra vida. Vivo há anos em uma casa grande. O engraçado é que nesse tempo todo, eu fechei mais portas do que eu lembro de ter aberto. Eu sempre acreditei que dormir com uma porta ou janela, qualquer coisa aberta, era um convite para algo ruim entrar no seu quarto. Então eu sempre conferia tudo antes de dormir. Mas um dia eu cheguei muito cansado em casa e eu só deitei na cama e esqueci a porta do armário aberta. Posso dormir com você? Pode, mas eu lembrei tarde demais que meu irmão foi dormir na casa do amigo dele. Pré-ano novo, um dia antes da vida nova começar. Tudo pode mudar. Então você pode ser aquilo que sempre quis ser. Eu quero te ver muito em 2023. Eu acho que isso não vai acontecer, mas eu vou te ver muito. Hã? É, bobinha, pelo Instagram. Você posta a sua vida toda. Já eu não posto nada. Ah, tá, que susto. Mas a gente vai passar a virada do ano juntas, né? Óbvio. E realmente a gente se encontrou na festa de ano novo. E tava super divertido, a gente tava colocando a fofoca em dia. Até que eu tive uma ideia. Eu decidi propor um brinde. E obviamente ela aceitou esse brinde. Mas digamos que eu não bebi o que tinha no copo. Só ela bebeu. Até a última gota do copo. Foi tarde demais quando ela percebeu. Nossa, eu não tô me sentindo muito bem. Eu sei. Esse ano foi o mais fácil de todos. Envenenar ela foi tão bobo. Agora sim eu posso começar minha vida nova em 2023. Como uma nova pessoa. Amigo, eu acho que eu acabei de ter uma premonição. Hã? Premonição tipo filme? É tipo a previsão de alguma coisa que vai acontecer, entendeu? E o que era? Eu vi uma menina muito estranha entrando na minha casa. Mas eu tava sozinha. Então que bom que você tá aqui. É que minha mãe acabou de mandar mensagem pedindo pra ir pra casa. Então toma cuidado. Eu não acredito que minha amiga me deixou sozinha. Então eu tranquei todas as portas. E todas as janelas. E me escondi. Mas eu esqueci do sótão. Alguém bateu na minha porta. Eu achei que era minha irmã, porque já eram 3 horas da manhã.
e só ela pra voltar depois de uma festa nesse horário. Então eu já fui xingando ela. Mas quando eu abri a porta, não tinha ninguém. Até que eu olhei no chão. Era um caderno e nele tinha um bilhete. Não abri, mas como eu sou muito curiosa, eu levei ele pra dentro. E logicamente não respeitei o bilhete. Até porque quem seria o doido de deixar um caderno na minha porta com esse bilhete? Lógico que era pra mim ler. Mas dentro dele só tinha nomes e coisas aleatórias. E como eu tava com muito sono, eu deixei pra lá e fui dormir de novo. Mas acho que essa não foi uma boa ideia, porque quando eu acordei, eu olhei de novo dentro do caderno. E reparei uma coisa. Tinham nomes, e datas, e motivos. E um desses era da minha vizinha, do dia de hoje. E reação alérgica, eu não sei o que isso significa, mas eu deixei pra lá. Oi, vizinha, só por curiosidade, como é que tá a Luana, a filha da minha vizinha de trás? Você sabe? Ai, querida, desculpa, é que não deu tempo de te contar, mas ela faleceu hoje de manhã. Ela teve uma reação alérgica a camarão. Isso quer dizer que os nomes e as datas, tudo estava ligado. Era o dia e a morte das pessoas. E como elas iam morrer. Mas o pior disso tudo é que eu acho que ontem vi o meu nome no caderno. E realmente, ele estava lá. Mas eu não tive coragem de ler o dia e a causa da minha morte. Minha mãe sempre me obrigava a tomar um remédio todos os dias. Por que eu tenho que tomar esse remédio todo dia? Que saco, você faz pergunta demais, só tome isso logo. Eu obedeci o que ela mandou fazer. Mas o estranho é que toda vez que eu tomava o remédio, ela me tratava super bem, como se fosse uma ótima mãe. Mas eu comecei a desconfiar que aquilo não era real. Então tive uma ideia. Eu fingi que tomei o remédio. Mas, na verdade, eu joguei ele fora sem ela ver. E a realidade começou a aparecer. Ela era uma péssima mãe, me obrigava a fazer as coisas, me tratava super mal e não me dava comida direito. Era tudo uma mentira. Então eu tive que fazer algo. A água mãe, ela não era tão inteligente como parecia. Ela aceitou a água. Nossa, essa água tá estranha. Eu sei, eu coloquei veneno. Eu não sei por que você me trata tão mal. Eu sou uma ótima filha. Você tá até cortando meu bichinho de pelúcia. Você tá doida, mãe. Quê? Você tomou seu remédio? Eu tô costurando ele. Tive que olhar novamente. E a faca que tava na mão dela, na verdade, era uma agulha. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada, esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital, tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. O governo criou robôs empregados. Eles faziam todas as tarefas chatas e tudo que a gente mandasse. Opa, caiu sem querer, robô. Você limpa, né? Eles não tinham sentimentos e foram criados apenas com um propósito. Nos servir. E tudo estava normal. Até que um dia, quando eu cheguei em casa, a minha robô estava muito estranha. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Carregamento finalizado. Que estranho, o governo não falou que ia ter uma atualização. Robô, você terminou o que você tá fazendo? Porque eu preciso que você limpe meu banheiro agora. Ela não me respondeu. Apenas ficou me olhando. Eu tô falando com você. Ou decidiu ser imprestável? Porque eu posso muito bem te substituir. Você está no lugar certo. 10, 9, 8. Que isso? Estou contando o tempo que falta para as luzes se acenderem sozinhas. 5, 4, 3. Eu não entendi o que ela quis dizer, até que eu olhei pro chão. Pois não, você já tem um quarto? Nó, que lugar bizarro. Eu tenho certeza que se isso fosse um filme de terror, eu ia ser a primeira a morrer, mas eu não posso julgar um livro pela capa. Tenho sim, tá no nome de Luma. Assim, seu quarto é o 18. Esse gato paralisado tá muito estranho. Obrigada. Como chama esse gato? Que gato? Oi? Haha, tô brincando, ele chama Lúcifer. Seu quarto é por ali. Por ali? Uhum. Tá, realmente, esse lugar tá muito estranho. Eu não deveria ter ficado aqui. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de olhar pela fechadura. Tá, pra mim já deu, eu vou embora desse lugar. Mas você já tá indo embora, está tão cedo. Queria cancelar a estadia de hoje porque... Por quê? O mundo sem internet, é assim que estamos há uma semana.
As pessoas começaram a ficar com medo de sair na rua, porque nenhum crime ou acidente estava sendo noticiado. Pior ainda foi quando as pessoas perceberam que sem internet o governo não tinha mais os dados da população. Então, qualquer crime cometido nesse meio tempo não teria consequências. Sabe, meus pais sempre falaram que não é bom pegar carona com estranhos, mas eu não sei como eu ia sair daquela rodoviária sem você. Muito obrigada. Você fala pouco, né? Ah, que estranho, meu celular não quer pegar sinal. Você já ouviu falar em Sete Além? É uma realidade parecida com a nossa, mas tudo lá é obscuro. As pessoas não sabem como chegaram e nem como vão sair de lá. Inclusive, acabamos de chegar em Sete Além. Eu sou uma fotógrafa e comprei uma câmera em uma loja de artefatos. Não aceitamos devolução. Nem liguei, ela estava barata. Eu usei ela em uma sessão de fotos para a Shein. Estava dando tudo certo, mas aquela câmera era muito estranha. Parecia que ela tinha vida própria, mas as fotos ficaram ótimas. Então eu decidi tirar uma foto minha com ela. Só tinha um problema, quando eu revelei as fotos tinha algo escrito. 67 anos. 17 anos. A câmera revelava quanto tempo a pessoa tinha de vida. Mas quando chegou na minha foto... 5 minutos. Você já ouviu falar em sonhos lúcidos? Eu tô sonhando. Ei, você! Que horas são? Ai, troca a fita. Porque você não aproveita que tá sonhando e perde algo legal. Eu posso realizar qualquer desejo. Você não tava segurando um gato? Não. Você tá imaginando coisas. Tá bom. Eu quero visitar um lugar incrível. E eu quero que você me surpreenda. Tá bom. Eu não acredito, eu tô na Happy House. E sério, esse lugar é incrível. E eu não podia deixar de visitar as 2 salas do Genshin Impact, sendo a primeira uma sala de jogos. E sério, eu sou muito competitiva, então eu já fui jogar o hockey de mesa e obviamente eu ganhei. Mas como nem sempre na vida a gente ganha, no totó eu perdi. Mas mesmo assim foi muito legal. Já na segunda sala tinha uma máquina de garra com prêmios exclusivos do jogo. E como era só uma tentativa por CPF, eu dei tudo de mim. Mas não foi dessa vez. Mas tinha um baú recheado de prêmios, mas eu não ganhei nenhum. Mas nem tudo tava perdido. Por causa da Copa, tava tendo um jogo de adivinhar quantos primogênitos que a moeda do jogo tinha uma urna. E esse eu realmente consegui ganhar. E o prêmio era um Funko maravilhoso do jogo. E como lá tinha um espaço instagramável, eu decidi tirar algumas fotos. E como eu não sou boba nem nada, eu joguei um pouco de Genshin Impact lá na sala. Já que Genshin Impact é um dos maiores jogos de mundo aberto do mundo. Tem uma história muito interessante de 2 irmãos gêmeos exploradores de mundos que foram banidos por uma deusa misteriosa. E com isso, sua grande missão é encontrar o outro irmão gêmeo. E por fim tinha um Golbat gigante, que é o ajudante de luta da Xingli. E sério, ele era muito fofinho, então eu aproveitei e tirei várias fotos com ele. Ah, eu acordei do sonho. Nossa, foi tão real. Espera, não foi só um sonho. Eu realmente fui convidada pela Genshin Impact. Minha família sempre seguiu todas as superstições. Não deixar o sapato virado, sempre acordar com o pé direito, colocar o sal grosso nas entradas e tudo mais. Só que um dia de brincadeira, uma visita muito chata estava na minha casa, então eu coloquei uma vassoura atrás da porta. E meus pais brigaram muito comigo. Fiquei tão brava que decidi que não ia seguir mais nenhuma superstição. Eu coloquei o pé esquerdo no chão, virei todos os sapatos e desfiz o sal grosso. Mas quando eu fui descer as escadas, eu escorreguei e acabei quebrando o pé esquerdo. Olha, filha, eu sei que não é legal ficar seguindo essas superstições, mas é que seu avô fez um pacto. E a gente tem que seguir, porque senão coisas ruins acontecem. E eu não te contei isso antes porque você não tinha idade pra entender. Assim que eu acordei, eu percebi que tinha algo errado. Eu acordei no corpo errado! Bom dia, irmão. Ah! A gente trocou de corpo. Ai, certeza que foi culpa daquela vidente que a gente foi ontem. Tá, vamos rápido. Já são 9h40 e lá fecha às 10. A gente tem que correr. O que foi que você fez? Vocês queriam se entender melhor? Agora vocês sabem como é ser o outro. Não era isso que a gente queria. Ah, tudo bem. Pronto, amanhã vocês acordam no corpo certo. O governo surgiu com o chip no braço. Ele era usado teoricamente para medir a saúde, mas desde que minha mãe colocou ela tem agido muito estranho, então decidi não colocá-lo. E para fugir dessa utopia abri arresto na função feito para foco, que é ótima para esquecer de tudo e concentrar. Vocês deveriam testar, mas o chip se tornou obrigatório e eu não queria colocá-lo de jeito nenhum, então eu fugi. E eles me deram como desaparecida, mas quando eu voltei, as pessoas já não eram mais as mesmas. Eu sempre gostei de ser uma jornalista investigativa na área criminal, mas existia um serial killer que me instigava. Ele desovava os corpos em lugares óbvios demais, não deixava pistas nem rastros, e eram sempre pessoas com características muito distintas. Fiquei obcecada nos seus crimes na forma silenciosa em que agia. Até que reparei uma coisa. Ele conseguia manipular meus pensamentos, fazia escrever e escrevê-lo da forma que queria.
E deixava rastro sim. Só que ele mesmo os investigava. E suas vítimas eram apenas oportunas. Então decidi que eu seria seu primeiro alvo. Eu sou uma jornalista investigativa e escrevi um artigo expondo as fraquezas de um assassino, direcionado para o serial killer. Nesse exato momento ele deve estar muito bravo. Mais da metade da cidade já leu o artigo em 1 hora. Então eu vou no único bar da cidade procurar alguém que esteja afogando as mágoas. Para minha surpresa, lá estava o detetive, meu primeiro e único suspeito. Me sentei com ele para conversar e ver se tirava alguma informação, mas ele não me falou nada. Eu estava muito cansada dessa noite, mas eu não conseguia entender o critério que ele adotava para matar as vítimas. Eram pessoas aleatórias. A única coisa que faltava era 2 litros de sangue que ele mesmo tirava. Eu pensei muito, li e reli as informações, até que percebi um padrão. Ele usava o horário para matar. Sua primeira vítima foi às meia-noite, a segunda às 2, a terceira às 4 e assim em diante. E o meio tempo de 2 semanas. Então sua vítima era daqui a 3 dias, às 14 horas. Era uma noite silenciosa quando alguém bateu na minha porta. Mas eu não estava esperando ninguém. E quando eu abri, era quem eu menos esperava. Pois não? Eu vim buscar uma alma. Isso não podia estar acontecendo. Por favor, não faz isso. Meu filho acabou de nascer. Você não vai me deixar entrar? Você sabe que não tem como fugir da morte. Apenas evitá-la. Eu sabia que ela estava certa. Então não teve outra forma. Eu tive que deixar ela entrar, apesar de achar que não era a hora. Antes de eu ir, eu posso fazer uma ligação para minha mãe? Meu filho não pode ficar sozinho nessa casa. Não precisa. Eu não vim buscar você. Eu vim buscar ele. Quê? Você lembra que eu te falei que não tem como fugir de mim, só me evitar? Então, seu bebê estava engasgando, mas você não percebeu porque estava no celular. Escolhas têm consequências. A gente só não consegue lidar com elas. Eu tinha muito medo de velas acesas, da casa pegar fogo, mas toda vez que eu apagava, elas apareciam acesas de novo, até que um dia eu vi minha mãe acendendo elas. Thaís, eu espero que você esteja em um lugar melhor. Sentimos muito a sua falta. Amiga, o que você vai querer beber? Isso, pode entrar. O que foi que você fez? Não, era só... Chamou o que quer que você lá fora pra entrar aqui com a gente? Amiga, era só o vento, que besteira. Deixa o vento entrar. Você devia levar isso mais a sério, você não sabe o que tava lá querendo entrar. Não tinha nada ali, olha. Entra, pode entrar, você é bem-vindo. Mora aqui nessa casa. Viu? Não aconteceu nada. Agora... O que você quer beber? Amiga? Olha. Obrigada pelo convite. Meus pais tinham uma mansão e eu vivia a vida perfeita. Até que um dia algo estranho aconteceu. Ela mexeu, será que ela vai acordar do coma? Irmão, me deu um videocassete super estranho. Ele disse que achou em Ubazar e achou a minha cara, mas eu achei aquilo muito estranho. Mas mesmo assim eu agradeci, deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror, com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou, então eu decidi jogar ele fora. Mas eu não esperava que quando eu voltasse pra casa, ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou vieram das outras vítimas e agora você é a próxima. Grande parte da população ficou cega, e eu fui uma dessas pessoas, mas fui a primeira a fazer a cirurgia para voltar a enxergar. Mas quando olhei para o lado, tinha um bilhete. Não diga a eles que você voltou a ver. Eu comecei a escutar passos, então ranquei o bilhete. Você está conseguindo enxergar? Preferi seguir o que o bilhete falava. Todo dia de madrugada, a vizinha de cima ficava andando de salto. Até que eu comecei a reparar que ela sempre repetia o mesmo padrão de barulho. E foi aí que eu finalmente entendi. Ela estava enviando um sinal para me falar alguma coisa. Era código Morse, então eu comecei a anotar. E descobri que esse tempo todo ela estava me pedindo socorro. Minha vizinha era muito barulhenta. Ela fazia muitos barulhos de construção, principalmente de madrugada. Eram 3 horas da manhã. Quem constrói alguma coisa? E eu sempre batia na casa dela e pedia para ela não construir naquele horário. E achava que estava tudo bem, mas nada se resolvia. Pouco tempo depois o barulho começava de novo. Então eu decidi fazer uma boa vizinhança.
e chamar ela para comer um bolo na minha casa. E para minha sorte ela aceitou. Então decidi conversar com ela. Gostou do pão? Eu amei, tá muito bom. Mas por que você me chamou aqui? Eu queria saber por que você faz tanto barulho de madrugada. Eu acho que você quer saber demais. Eu não esperava essa reação dela. Eu tô com muito medo. Na verdade, eu acho que você já sabe demais. Ai, nossa, eu tô muito tonta. Isso, deu certo. Você nunca se perguntou o motivo de eu ficar acordada até de madrugada? Você é um monstro. Que isso? Você também é. Quer dizer, era. Agora ninguém nunca mais vai me atrapalhar de madrugada. Eu tenho uma vizinha muito estranha. Ela ficava o dia todo conversando com a televisão. Ela só saía de casa às 6 horas e voltava às 7. E eu sei que eu não deveria, mas um dia eu decidi invadir a casa dela pra ver o que ela tanto fazia. Mas sem querer eu perdi o horário e ela acabou chegando. Então tive que me esconder no armário. Quê? Alguém entrou na minha casa? Onde ela tá? Com quem ela está falando? Eu achei que só tinha nós duas aqui. No guarda-roupa? Perfeito. Eu sempre dormia no sofá e acordava na cama. Achava que era minha mãe, porque eu não percebia ninguém me levar até a cama. E como ela era super delicada, só podia ser ela. Até que um dia eu acordei 5 horas da manhã e decidi buscar água. A casa estava super silenciosa. Até que alguém chegou. Era minha mãe. Não sabia que ela tinha saído depois de me colocar na cama. Mas tudo bem, ela é muito incrível. Obrigada por ter me colocado na cama ontem, mãe. Eu não te coloquei na cama não, acabei de chegar do trabalho. Eu não tô entendendo nada. Você chega todo dia nesse horário? Sim, por quê? Nada não, mãe. Nada não. Isso tudo foi muito estranho. Só nós duas moramos aqui. Então só tem um jeito de descobrir quem tá me colocando na cama. Eu vou dormir no sofá. Só que eu não vou dormir de verdade, eu só vou fingir que tô dormindo. E esperar pra ver quem tá fazendo isso. Até que recebi uma mensagem no celular. Era um número desconhecido. Eu sei que você tá acordada. Isso tudo só piora. Mas só tem um jeito de sair da situação. Correr pra minha mãe. Você fecha o seu guarda-roupa antes de dormir? Eu sempre fechei o meu guarda-roupa porque dizem que coisas ruins saem deles durante a noite. E eu sempre conferi antes de dormir. Até porque dentro do meu guarda-roupa ficavam uns bonecos estranhos. Eles eram bizarros. Eu nunca entendi por que eles estavam ali. Eu só aceitava. E estava tudo bem. Até que em uma noite eu esqueci o meu guarda-roupa aberto. E por coincidência ou não, eu estava tendo uma péssima noite de sono. Então eu acordei e olhei para dentro do meu armário. Na mesma hora que eu olhei, os bonecos mexeram. Eu não sabia o que fazer. Isso nunca tinha acontecido antes. Então eu corri pro quarto da minha mãe. Chegando lá, eu não sabia o que falar. Mãe, o boneco do meu guarda-roupa mexeu. Ela não me respondeu. Mãe? Ela ainda não me respondeu. Então eu decidi entrar no quarto dela. E foi aí que eu lembrei que ela estava viajando a trabalho. Então eu estava sozinha em casa. Achei melhor enfrentar os bonecos. Até que... Oi, filha! O que você quer? Minha mãe me respondeu.